410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Cristo vem a mim todos os dias, e eu retribuo-lhe a visita, indo visitar os pobres. Indo visitar os pobres. 2.700.000 crianças estão saindo da extrema pobreza com o Brasil Carinhoso. Uma importante ação do Plano Brasil Sem Miséria. Quem está no Bolsa Família e tem pelo menos um filho de até 6 anos, agora tem renda garantida acima de R$70 por pessoa. O pagamento está seguindo o calendário do Bolsa Família. O Brasil Carinhoso amplia também o acesso a creches, pré-escolas e a assistência à saúde. Para saber mais, ligue 0800 707 2003. Governo Federal. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Todas as segundas, terças, quartas e sextas, eu, Angélica Pereira, estou com você no Clube do Ouvinte, das 9h20 às 11 da manhã, com texto da Divina Providência e novidades sobre a Canção Nova. Até lá! Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. O Santuário do Pai das Misericórdias, dia após dia, vai se tornando realidade com a colaboração de sócios, amigos e benfeitores. Uma doação que muitas vezes é oferecida para acolher aqueles que somam conosco, colaborações que somam no projeto de evangelização do Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé que envolve a todos. Santuário do Pai das Misericórdias, uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, que hoje tem um tema muito feminino, mas não é porque é feminino que não diz respeito ao parceiro, ao marido, né? Então, hoje é um programa que você também pode estar participando aqui, ligando para o 0 operadora 11 20 39 14 10, participando com o nosso super convidado de hoje, que volta ao Mais Saúde, que é o Dr. Roberto Calvoso Júnior, ginecologista. Ele que é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em ginecologia e obstetrícia, e hoje vai falar conosco sobre a higiene íntima da mulher. Mais Saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Você tem alguma dúvida nesse item? Posso? Não posso? Devo? Não devo? Então, o programa está ótimo. O professor Calvoso vai aqui estar conosco nessa próxima hora, conosco pela rede até 12h30, mas você lembrando que pode estar continuando a nos ouvir através da internet, pelo blog.cançãonova.com/América, mas também esse programa fica disponível no YouTube, né? Então depois você pode não apenas estar ouvindo o programa inteiro, como pode estar passando, né, para suas amigas. Vocês vão ver quantas coisas interessantes e novidades, né, que nós vamos estar falando para melhorar a qualidade de vida da mulher. Mas esse programa que vai por esse Brasil todo através da Rede Canção Nova, quero dar o nosso bom dia, né, que vai desde Cachoeira Paulista, passando por Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro,
Campo dos Goitacazes, Gravatá lá no Pernambuco, Vitória da Conquista e Itabuna na Bahia, a Rádio Rural de Natal, Vacaria lá no Rio Grande do Sul, que deve estar um friozinho gostoso, Curitiba, Nova Esperança lá no Paraná, Palmas no Tocantins, Cuiabá, Brasília, Campo Grande. Então, o Brasil inteiro ligado aqui conosco no Mais Saúde. Mais Saúde. Professor Calvoso, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco ao vivíssimo, né? Dos estúdios da Rádio América, nesse diazinho gostoso de São Paulo, típico, né? É verdade. Bom dia, Gisela, bom dia, ouvintes. É mais uma vez um prazer estar aqui e atendendo as questões, as dúvidas que as pessoas coloquem, que você tenha à sua disposição. Pois é, nós estávamos na vez passada conversando e vimos que cabia muito bem esse tema, um tema assim para a gente conversar sobre esse universo feminino, porque tem muitas dúvidas, muitos tabus, né? Com certeza. O que nós poderíamos estar começando a abordar sobre esse universo tão íntimo da mulher? A primeira questão colocada por você anteriormente no que diz respeito à higiene íntima. Isso. É algo que precisa de muito cuidado e muita atenção. Eu costumo dizer que você deve tratar o seu genital como você trata os seus olhos. Olhos? Tá? É uma analogia bastante interessante. Por quê? Por exemplo, a utilização do papel higiênico. Você imagina pegar o papel higiênico e esfregar nos olhos. Você faria isso? De forma nenhuma. Por que no genital se faz? Pois é. Ao mesmo tempo você pega a sua toalha, após o banho, você fez a sua higiene e você vai se enxugar. Você esfrega a toalha nos olhos? Não. É exatamente o mesmo que deve ser feito com o genital. Pois é, e todo mundo faz exatamente o oposto, isso, né? Você pega o sabonete, você enche a mão de espuma, você esfrega nos olhos? Não. Fica claro isso? Muito. Eu acho que isso define muito bem o cuidado que a mulher deve ter com o seu genital. Então, devemos ter, assim, aquele mesmo cuidado. Quando você for fazer alguma coisa, lembrando, você faria isso nos seus olhos? Isso. Tem que tomar cuidado com o genital. Exatamente. Então, delicadeza, enxugue encostando, né? Não esfregue, mesmo porque existe uma gordura na pele do genital que você esfregando ou fazendo muita higiene, usando muitas vezes sabonete, você acaba removendo essa defesa. E é uma defesa. Sim, você estará predisposta a vaginites, a irritações da pele. Quer dizer, por um fato de uma higiene inadequada, achando que estamos higienizando bem, mas estamos higienizando demais, podemos, digamos assim, estar abrindo uma porta de oportunidades. Exatamente. Para vaginoses. Isso, para irritações da vulva, né? Irritações da pele. Uhum. Está muito na moda a utilização desses sabonetes íntimos. O que o senhor acha? É uma moda. Né? Ele tem indicação, sim, naquela paciente que por uma razão qualquer tem uma sensibilidade ao sabonete normal, ao sabonete comum do dia a dia. Caso contrário, eu costumo dizer, é mera perfumaria. E perfumaria por perfumaria, estamos gastando dinheiro no supermercado em coisa que a gente poderia estar usando de outra maneira, né? Exatamente, exatamente essa questão e que eu me bato muitas vezes no consultório. Pois é, e aproveitando, professor, e esse negócio de ter que ter um protetor 24 horas, 7 dias por semana, os 30 dias do mês para calcinha, é realmente necessário? Não, isso é um verdadeiro absurdo. O genital feminino é úmido por natureza, ele precisa de ventilação. Por isso que nós pregamos a necessidade da calcinha de algodão, que tem a finalidade de permitir a ventilação e absorver a umidade. A indústria, né, fez as calcinhas de tecido sintético com forrinho de algodão. Não resolve. Não resolve? Não, porque o algodão absorve, mas não ventila. O tecido sintético impede a ventilação. Além do que, o ideal, eu entendo... Eu trabalho com mulheres 24 horas por dia. Há quanto tempo, hein, professor? Há 37 anos. Gente, é muito tempo, né? eu entendo perfeitamente a praticidade da calça comprida e entendo perfeitamente a calça jeans em especial. Mas mulher, sem querer impor, mas a mulher tem que usar saia, principalmente no calor, para que a transpiração consiga evaporar, consiga ventilar.
Interessante. Então, nós que estamos falando por esse Brasil afora, né? Então, o pessoal, principalmente norte e nordeste, usar vestidinho, aquelas saias vaporosas, gostosas. Sim. E a calcinha, então, tem que ser inteirinha de algodão. É o ideal. Ah, mas ela é feia, não é bonita esteticamente, mas é o ideal. E o absorvente íntimo contínuo é um absurdo. É um absurdo, né? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado, gente, com uma mídia. É aquilo que eu falo. Tem coisa boa? Tem. Mas tem coisas que são assim criadas para que sejam comercializadas, para ser um nicho de mercado, e nem sempre isso é que vai ser de fato algo que vai melhorar a sua qualidade de vida, muito pelo contrário. Quer dizer, a gente começa a gastar dinheiro em absorvente íntimo 24 horas, o sabonete, e põe isso na conta do supermercado num mês. Quanto que isso não gasta? Com certeza. Né? Com Você certeza. deixa, às vezes, de comprar um bom azeite de oliva extra virgem, primeira prensa a frio, para estar gastando uma coisa absolutamente desnecessária, e o que é pior, né? Ainda fazendo mal. Com toda certeza. Você impede a ventilação. É como imaginar você usar num bebê uma fralda o tempo todo. Você tem que trocar várias vezes, mas aí o bebê tem que usar a fralda por absoluta necessidade. Não existe opção. A mulher tem opção. Professor, então dormir à noite sem calcinha é fundamental. Com toda certeza. Mas algumas mulheres têm uma transpiração genital mais intensa. E essa é a grande desculpa, no bom sentido, que as mulheres usam para usar o absorvente contínuo. Eu prego o seguinte: ande com calcinhas na bolsa. Troque várias vezes de calcinha durante o dia, se for necessário. Certo. É mais saudável do que a utilização do absorvente contínuo. Olha só que eu acho que, olha, do programa de hoje, essa já foi a dica, sim, que valeu pelo programa. Porque realmente eu vejo no consultório, porque logicamente eu sempre faço uma anamnese, depois tem o exame clínico e tem a bioimpedância, e é inacreditável como praticamente todas as mulheres estão lá com aquele, bem, que a gente percebe, né? Estão com aquele protetor de calcinha. Sim. E aí eu toco no assunto. E depois se queixam de odor. Né? Vamos fazer uma outra analogia. Se você usa desodorante na axila, qual é a finalidade? Não desenvolver o odor, né? O genital é exatamente a mesma coisa. Só que não pode usar desodorante no genital. Sim. Né? Então é normal que ocorra odor por proliferação bacteriana. Troca de calcinha. Olha aí, gente. Então, locais... Agora, é como o senhor falou, né? Mulheres que são, assim, que transpiram muito. Falando em transpiração, depilação íntima. O que o senhor diria? É outro absurdo que a gente tem visto no consultório com muita frequência. O que o senhor chama de absurdo? O absurdo é o que eu chamo, no bom sentido, por favor, não me levem a mal, mas é a depilação carequinha. Certo. Não deve, o pelo é proteção. O pelo impede que a calcinha entre em contato com a mucosa do genital. Você, depilando por completo, você tira essa proteção. A calcinha coloca em contato a transpiração da região genital com a região perianal, por exemplo, que é absolutamente contaminada. Perfeito. Ou seja, não depilem totalmente. Permitam. Mas o pelo, a higiene é mais difícil, mas ele tem sua razão de ser, ele tem a função de proteção. Mantenha alguma coisa de pelo para impedir esse contato direto do tecido com o genital. Não confundir aquela depilação na virilha por causa da cava do biquíni com uma depilação mais íntima, vamos chamar assim. No grande lábio. Né? Sim. Depilar por completo. Isso não deve ser feito. Não deve, né? E outra coisa que eu ia falar, no caso, o uso do bidê é muito interessante, não é? Com toda certeza. Quem tem essa possibilidade. Se bem que agora tem aquele chuveirinho que eu acho tão prático. Sem dúvida. É uma modernização, claro. Nossa, aquilo eu achei o máximo. Mas o papel higiênico é coisa de... Nossa. Né? Porque o certo é lavar. Né? Existe até uma analogia, talvez um pouco grosseira para eu colocar, mas acho que vale a pena, nós estamos falando tão abertamente. Claro. Você imagine-se, essa analogia eu vi recentemente, se você evacuasse no seu braço, você ia passar papel higiênico ou ia lavar? Com certeza, lavar. Por que anos você passa papel higiênico? Exato. Tem que lavar. Exato. O genital é a mesma coisa. Na hora que você urina, cuidado com o sabonete repetidamente no genital. Não, lavar com água. Isto, exatamente. Passar e enxugar água, encostando. E enxugar encostando. Deixa a gente uma toalhinha, assim como a gente tem aquela toalhinha de mão para enxugar as mãos em cima da pia, põe uma toalhinha, né, pequenininha ali do lado do bidê ou do próprio vaso sanitário, se você tem o chuveirinho. Ou utilizar o próprio papel higiênico. Isso, né? desde Encoste e que não seja perfumado. É outro veneno.
Gente, olha quanta informação. Eu não falo que cheiro é um problema. Esses são... Por que é um problema, professor? Porque irrita. Quantos casos de vulvite eu vejo no consultório por irritação pelo perfume? Vamos lá, vulvite. Irritação. Tudo que é it é uma inflamação, né? Isso, no caso a vulvite pode ser exclusivamente uma irritação da mucosa, da pele, que se irrita pelo perfume do papel higiênico. A gente vê com frequência. Químico, não é? Sim. Então, gente, tá vendo? Eu não falo que quanto mais simples, e fora também aquele detalhe de papéis coloridos, sim, que também está. Então é papel higiênico o mais simples possível, mas suave, nada encostando, gente, nada de passar. Olha os olhos. Os olhos. Lembrem que vocês estão olhando a menina dos olhos da gente, né? Essa foi ótima, professora. Achei sensacional. Então, vamos lá. Quer dizer, vamos dar uma repetida. Então, primeira coisa, olhar como se fossem os olhos. Isso, então, tratá-lo como os olhos. Tratar como os olhos. Usar o bidê, que seria o mais adequado em todos os tipos, ou o chuveirinho. Encostar o papel ou a toalha. Isso. Nada de papel ou toalha excessivamente perfumada também, né? Sim, por favor. Sim. Lembrar de usar mais saia. Isso. Calcinha de algodão. Olha quanta informação. Sem absorvente. Sem absorvente de uso contínuo, né? E no período de menstruação, aí sim, né? Não tem opção. Não tem opção, claro. E mesmo assim... Aí, professor, entre o absorvente e a gente chama de OB, não sei se é o OB uma marca... Sim, o absorvente interno, é uma marca. É uma marca, né? Um absorvente interno. Sim, sem dúvida o externo é mais adequado. O externo é mais adequado? Sempre. Você mantém o sangue dentro do genital. O genital é contaminado naturalmente, você predispõe à proliferação bacteriana. Gente, olha que interessante. Sangue é meio de cultura. Tá certo. E, no caso, se por alguma razão tem que usar, tem que trocar várias vezes. Sim, e não colocar de manhã e tirar só à noite. Exato. Né? Claro, eu menstruo demais e preciso usar um absorvente interno junto com o externo. É uma situação excepcional, é uma situação em que o risco é suplantado pelo benefício. Perfeito. Mas no dia a dia não deve ser usado. Vou à praia, vou praticar um esporte. Coloca o absorvente, retira em seguida. Ok. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Gente, quanta informação interessante. Aquela informação que parece assim, né? Que pode passar desapercebida, mas como vai melhorar a qualidade de vida de todas nós. E economia também no bolso, né? Quer dizer, economia em todos os sentidos. Agora, professor Calvoso, aquela mulher que se queixa, que ela sente que ela tem um odor muito forte. Está relacionado àquilo que comentamos agora há pouco. Óbvio, precisa ser descartadas as vaginites, né? As infecções com bactérias que produzem odor, que produzem gases. Né? Então, sem dúvida, a consulta ginecológica cabe. Sim. Por exclusão, fica aquele odor próprio da transpiração. Professor, é comum a mulher ter um corrimento? É muito comum. O genital feminino é úmido por natureza. Então é natural que haja uma certa umidade. Não é para todos, não é para todas. A quantidade muitas vezes varia de mulher para mulher, mas é um achado relativamente comum. É aquela paciente que tem o que elas chamam de corrimento e que vão ao ginecologista e que nunca se resolve. Então precisa-se ter a certeza de que não é uma característica específica dessa mulher. Quando que esse corrimento chama a atenção que ele tem que ser investigado? Principalmente quando há odor, quando há coceira, né, ou ardor. Precisa ser investigado. E a coloração? Coloração não importa muito. Não importa muito porque algumas mulheres têm por característica corrimentos mais amarelados, mais esbranquiçados. Entendamos corrimento como algo patológico. Sim. Vamos chamar do conteúdo vaginal normal. Conteúdo vaginal normal. Isso, que não importa muito a coloração. Tá, perfeito, perfeito. Professor, o que o senhor lembra mais que nós temos que estar passando aqui para as nossas ouvintes do Mais Saúde, que adoram quando tocamos nesse tema? Você precisa ver depois como o feedback, o retorno é interessante, né? Na hora elas ficam, inclusive quando não ligam muito, é porque elas estão anotando tudo. Sim. Depois é que vem aquela avalanche de perguntas
perguntas mais para o final do programa, ou então o pessoal falando, nossa, adorei a participação daquele profissional, me esclareceu tanta coisa. O que mais que o senhor acha assim, importantíssimo da gente estar observando? Eu acho que o recado principal já foi dado, e você já frisou esses aspectos. Né? Professor, e, por exemplo, a gente nota que principalmente a mulher brasileira, ela tem muito assim pudor no sentido de se olhar. Sim. É importante. Em se tocar. Em se tocar também. Sim. No sentido correto da palavra, sim. Né? Como que é isso? É necessário estar se olhando, estar verificando? Com certeza. O câncer de vulva é um câncer raro. Né? Entendamos vulva dentro do conceito, né? É a porção externa dos genitais. Tá. Vagina é o canal. Né? Então, estou com coceira na vagina. Não, a coceira é na vulva. Certo. Né? Os grandes lábios, pequenos lábios fazem parte da vulva. Ok. Né? Então, acabei até me perdendo dentro da conceituação. Exato, por causa do câncer. Sim, porque precisa se tocar, precisa se olhar. Por quê? Apesar de ser um tumor raro, ele existe. Então é interessante sempre observar, assim como tem que olhar a pele para ver pintas, para ver manchas, o genital também pode desenvolver. Digamos até que a pele do genital, a pele da vulva, é muito semelhante à pele do nosso rosto, em termos de glândulas sebáceas, de purificação muitas vezes. Então o comportamento é muito semelhante. Tem que olhar, tem que se examinar. Todo dia? Claro que não. Uma vez por mês, dá uma olhadinha, fala, puxa, essa pintinha não estava aqui, melhor consultar um médico, para ter certeza que está tudo bem. Além do que nós não comentamos, não é o tema da nossa conversa, mas o HPV tem a sua importância, as verrugas por HPV. E verrugas? É exatamente isso que eu estou dizendo agora. Né? Existem verrugas de proliferação de pele, pura e simplesmente, e existe a verruga, o chamado condiloma acuminado do HPV. Então tem que estar atenta, tem que se examinar, claro. Tá, e aí tem que pegar um espelhinho, tem que se olhar, como é que é isso? Como é que é tecnicamente? O espelhinho nem todas conseguem, o se tocar sem dúvida é muito importante, porque consegue perceber com clareza anomalias e na dúvida, consulte o ginecologista. Certo, ginecologista, solteira, casada, viúva, tem que ir todos os anos, sem né? Sem dúvida. Você sabe que a gente tocando aqui num assunto interessante, sabe que um aspecto que eu batalho muito, porque no consultório passam muitos missionários, muitas missionárias e muitas religiosas. E não é porque não tem uma atividade sexual ativa que não se deve ir verificar anualmente como está a sua parte ginecológica, não é? Com certeza. E a partir de uma determinada faixa etária, assim como tem cuidado com as mamas, tem que ter no que diz respeito aos genitais. E como seria essa idade? O que o senhor recomenda que seja uma rotina, vamos dizer assim, olhando para essa população que nós conhecemos, religiosa, ou missionária, ou pessoas que são consagradas e vocacionadas, e aquelas que optam pela, digamos assim, por uma castidade. Como que funciona isso? Bom, no que diz respeito à mama, o importante existem algumas controvérsias nesse sentido. Mas o que se prega, o que a minha prática diária é mamografia anual a partir dos 40 anos, para todo mundo. Tá. Né? Para aquela mulher que teve um antecedente de câncer de mama, numa mãe ou numa irmã, principalmente antes dos 50 anos de idade, ela já tem que ser rastreada a partir dos 35. Porque pode haver um componente genético que a predisponha ao desenvolvimento. Prestar atenção nisso, gente. Então, se tem alguém da família, sim, de primeiro grau, né, mãe ou irmã, que tenham tido um câncer de mama, antes dos 50, você não tem que esperar 40 para começar a fazer a mamografia. Tem que rastrear antes, aos 35. Isso. E mamografia antes dos 35 não é recomendável. Por quê? Porque a glândula é muito glandular. Talvez fique difícil explicar, mas a mama tem o seu componente glandular e o seu componente de gordura. A partir dos 35 anos vai havendo uma lenta e gradual substituição do componente fibroglandular por gordura. Por isso é mais visível a mamografia. Tá certo. Quer dizer que então as glândulas vão, digamos assim... Vai sendo substituídas. Vão sendo substituídas por gordura. Mesmo mulheres que nunca amamentaram? Sim, com certeza. Tá? Mas isso é mais lento? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Isso é individual. Inclusive tem mulheres que mantêm a densidade mesmo após a menopausa. Olha que uma característica da mulher. Olha que interessante. E a densidade mamária aumentada após a menopausa é um risco maior para o desenvolvimento de câncer. Pois é, então são pequenos detalhes, né? Agora, depois
depois, em torno da menopausa, tem que continuar fazendo mamografia todos os anos? Sim. Até quantos anos? Até os 102, eu costumo dizer. Para sempre. Então, porque às vezes eu encontro, porque eu coloco na minha anamnese, eu pergunto várias coisas, e uma delas eu coloco no questionário assim: faz mamografia todos os anos? De vez em quando eu vejo de 2 em 2. Existe uma controvérsia nesse sentido, por quê? Existem alguns autores que pregam que a velocidade de proliferação celular de um tumor pós-menopausa é a metade da velocidade da proliferação antes da menopausa. Entendi. Então, alguns autores pregam a mamografia a cada 2 anos, e tem alguns países que pregam cada 3 anos. Nossa! Mas aí por medida de contenção de despesa. Contenção de despesa, né? Então, quem pode, vamos lá e pedir para o nosso super... O senhor manda todo mundo o ano todo fazer, né? Sim. Com certeza. Bom, você que é da rede, nós já estamos aqui chegando ao final do nosso primeiro bloco, né? Você pode continuar conosco, lembrando, vai lá para o seu computador, blog.cançãonova.com/América, você estará ouvindo o programa conosco. Nessa segunda parte, nós vamos tocar num tema também muito interessante, que é a síndrome do ovários policísticos, que eu recebi muitas questões a respeito, mas eu não quis complicar a vida. Eu quis que nós focássemos nesse tema, que foi super interessante. Sabe, pequenas informações que fazem a grande diferença na vida da gente, né? Então, hoje no primeiro bloco nós tocamos nesse assunto da higiene íntima, o que fazer, o que não devemos fazer principalmente, e o professor Carlos Pouso continua conosco. E você, caso não tenha acesso a um computador agora, depois você vai lá no YouTube, coloca lá programa Mais Saúde, pode colocar o nome do professor Calvoso, pode pôr a data de hoje do programa, e você então vai poder ouvi-lo inteiramente e mais, com as imagens aqui, nossas, né, que é muito gostoso, que ficam aqui registradas. Mas eu espero você daqui a pouquinho para o nosso segundo momento. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, e só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz te pesou
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim para somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. É dever dos servos de Deus serem constantes na oração e persistentes em realizar alguma obra de caridade. São Francisco de Assis. Eu sou Irene, do bairro Liberdade. Eu escuto a Rádio América porque aqui eu encontro a presença de Deus. Em 2012, a Rádio América está com você. A Canção Nova apresenta o CD Amor é Decisão, de Ricardo Sá. Se amor é decisão. São músicas românticas para você cantar o amor verdadeiro a quem você ama. Participações especiais de Eliana Sá, Adriana Arides e outros convidados. Tudo de bom. Compre agora mesmo. 12-3186-2600 ou loja.cançãonova.com. Produtos Canção Nova. Presentes que transformam vidas. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, versículo 29. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12-3186-2600. 12-3186-2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se todos os dias, às 6 da manhã, o Santo Terço. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. O Santuário do Pai das Misericórdias, dia após dia, vai se tornando realidade. A tradicional ajuda em ouro para a construção deste santuário se mantém a cada etapa. Passo a passo, com a ajuda de muitas pessoas, é possível avançar na realização deste sonho. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Programa Mais Saúde, hoje recebendo o doutor Roberto Calvoso Júnior, que é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ginecologia e Obstetrícia. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre higiene íntima. Se você está chegando agora, não perca de ouvir novamente o programa. Você tem aí os links do YouTube. Vai lá no Face, que a Ana Paula já colocou tudo bonitinho para você acessar. Já colocou também o link do programa anterior, com a presença do professor Calvoso, que sempre nos enriquece muito aqui no Mais Saúde. E eu preciso ser ligeira agora nesse segundo bloco, para dar conta de tanta resposta que a gente precisa dar. Professor, voltando à higiene íntima, falando de coisas íntimas assim, tem uma pergunta que veio por e-mail, que é de uma moça lá de Campo Limpo, que perguntou assim: e pelos nas mamas são normais? Tenho pelos nas mamas e tenho muita vergonha porque são muitos, visto que são escuros. Os pelos das mamas podem ser depilados ou não? Podem, perfeitamente. O pelo na mama é uma característica individual e muitas vezes de ascendência familiar. Ah, tá. Então não há problema nenhum, pode ser depilado. Não. Mas aí depila a volta, que nem um pelo comum. Sim. Tá? Se fizer a laser, não volta mais. Ah, é? E pode fazer? Pode. E ela pergunta por que surge, mas a senhora já disse que isso depende muito da característica. Então, minha querida, tranquilo. A Conceição de Jesus, aqui de Carapicuíba, diz que a filha dela de 5 anos vive reclamando que está com a vagina ardendo. Mas ela diz que faz a higiene direitinho da menina. O que pode ser?
Pode ser uma irritação por algum processo, precisa ver onde essa criança brinca. É comum uma criança que senta na areia ou senta no chão e acaba contaminando, acaba irritando. Precisa ver o tecido da calcinha dessa menina. Calcinha de algodão, né, professor? Isso, sempre, desde criança. E lembrar de deixar de vestidinho, ventilando, aquilo de sempre, sim, né? Sim. Aliás, até já costuma a menina usar saia logo cedo, né? Que senão a gente vive de calça comprida, né? A Yolanda Pontes, do Campo Limpo, perguntando se usar sabonete líquido íntimo pode ser prejudicial. Não, só não deve ser usado em excesso, como comentamos. Exato. Bom. Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Bom, a Pamela, de Vitória da Conquista, disse assim: fui ao ginecologista e mais uma vez ouvi algo que eu não entendi direito. O que caracteriza e quais são os principais sintomas da síndrome dos ovários policísticos? Tem cura? Em que fase da vida da mulher essa síndrome costuma aparecer e desaparecer? E posso ter filhos no futuro? Então, só para você não se perder. Bom, o que caracteriza? A característica principal, dentre outras, é aquela mulher que tem uma pilificação aumentada. Uma o quê? Pilificação, tem pelos a mais, tá. Né, no rosto, no buço, né? Não aquela penugem, mas pelo realmente. Porque tem certas etnias, as espanholas, que são bem peludas, as portuguesas, né? Isso, as italianas do sul, né? As árabes, elas têm essa tendência. Aí é uma característica racial. Tá. Agora, se juntarmos isso a principalmente ciclos irregulares, ciclos longos, que é a principal característica do ovário policístico, por quê? O ovário fica com vários cistos que na realidade são folículos que têm que ser eliminados um a cada ciclo, né, que é a ovulação. Cada folículo desse tem um óvulo dentro. Então, por características peculiares dessa síndrome, por uma produção hormonal inadequada, ela não ovula direito. E não ovulando direito, ela acaba tendo ciclos longos. Existem vários graus. Existe aquela mulher que cicla regularmente e tem ovário policístico, até aquelas que menstruam cada 6 meses, também portadoras de ovário policístico. E aí, dentro do que ela coloca, tem cura? Não, a cura não existe. Existem formas de se contornar. Claro, aquela mulher que menstrua a cada 6 meses, dentro do exagero, mas existe, né? Ou cada 3 meses, cada 4 meses, no momento de desejar engravidar, você induz a ovulação. Você estimula esse ovário a ovular. Não tem interesse em engravidar, utiliza um contraceptivo hormonal, uma pílula, para organizá-la hormonalmente. Porque essas mulheres têm uma tendência a ter uma irregularidade hormonal por consequência disso, com o aumento dos hormônios masculinos, que faz parte da síndrome. Em que fase da vida da mulher a síndrome costuma aparecer? Durante a fase da vida fértil, desde a adolescência até por volta de 40 anos, e uma boa parte delas costuma melhorar muito a partir dessa idade. A partir dos 40 anos, quem tem ciclo irregular pode tender a ter uma regularidade menstrual. E posso ter filhos no futuro? Sem dúvida, tratando, induzindo, pode perfeitamente. E voltando aqui, que já chegaram, sempre chegam as perguntas assim depois, né? A Yara do Blue, quem gostaria que repetisse como fazer a higiene íntima. A Marlene Piedade do Jardim Rebouças, podemos usar a ducha higiênica? E a Clara Maria da Vila Clementino, existe algum jeito adequado de fazer uso do papel higiênico? Professor, isso que é tão assim conciso, que tal contemplar essas 3 rapidinhas numa única abordagem? Porque vai ajudar aquelas que de repente estão pegando agora o programa, claro, né? Papel higiênico pode ser usado sem esfregar, né? Encoste para absorver a umidade. Ducha higiênica, nunca. Existe ainda, agora que eu estou lembrando, essa coisa da época da minha mãe. Isso, é verdade. Das nossas mães. Vamos explicar o que é? A ducha higiênica é o mesmo que algumas pessoas fazem, colocar o chuveirinho dentro da vagina para lavar. Gente. Principalmente pós um relacionamento. Isso nunca deve ser feito. Não. O genital tem condição de se defender das agressões, ele elimina a secreção, no caso do esperma é eliminado espontaneamente, gradativamente.
A vagina tem uma determinada acidez específica, ela tem um tipo de algumas bactérias características dela que até a defendem de agressões. Então, ducha higiênica, chuveirinho, nunca. Tá ótimo, excelente. Acho que faltou essa na nossa primeira parte, né, professor? Sim, não sei se tem alguma outra. Eu gostaria que o senhor repetisse como fazer a higiene íntima. Lavar após urinar é o ideal. Se não é possível, use o papel higiênico, encoste. Lembrar da analogia, para quem não pegou, trate o seu genital como você trata os seus olhos. Lembre-se disso toda vez que você for lidar com o seu genital. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. A Vanessa de Tiradentes, aqui em São Paulo. Qual a diferença entre cisto no ovário e ovário policístico? É possível ter os dois? As fortes cólicas que podem ser causadas por ele, diz que ela tem assim cólicas homéricas que chega a desmaiar. E ela pergunta se a única forma de tratamento é fazendo uso de anticoncepcionais. Então, vamos uma a uma. O cisto é toda bexiguinha de água. Toda bexiguinha de água é cisto. Uhum. Nódulo sólido não é cisto. Tá? Então, é como, mas então o cisto é um nódulo? Não. Ou pode até ser chamado de nódulo cístico, mas faça essa analogia. Cisto é bexiguinha de água, porém existem as bexiguinhas de sangue. Tá? Para ficar mais fácil entender. Tá. Então, se você fizer um ultrassom em todas as mulheres em idade fértil, por volta do período ovulatório, todas que não estejam usando pílula terão cistos. Uhum. Por quê? São os folículos em desenvolvimento. E um deles, o maior deles, será o escolhido para a ovulação daquele mês. Uhum. Então, o cisto pode ser funcional, que é a imensa maioria. E atendendo a pergunta dela, pode ter as duas coisas juntas? Pode, perfeitamente. No período pré-ovulatório ele vai ter um folículo dominante que ao ultrassom é interpretado como um cisto, só que ele vai desaparecer com a ovulação. As fortes cólicas têm a ver com ovário policístico? Não. Não. Não, absolutamente nada a ver. Ela chega a desmaiar. Qual seria o motivo dos meus desmaios? Ela precisaria de uma avaliação adequada. Individual. Difícil responder. Com certeza. E a única forma de tratamento é fazer os anticoncepcionais? Não. Aí eu não sei se essa pergunta diz respeito ao ovário policístico ou à cólica. Não, bom, vamos entender que como o tema é síndrome de ovários policísticos, sim, se a gente pode falar então da pílula, do anticoncepcional para o uso deles. Para aquela mulher que tem ciclos irregulares, ciclos longos, com pilificação aumentada, sem dúvida o contraceptivo hormonal oral, a pílula, é o ideal, porque vai equilibrá-la hormonalmente e vai inibir a produção dos hormônios masculinos que aumentam a pilificação. Perfeito. E eu pedi para a nossa querida missionária, produtora do Mais Saúde, Ana Paula, estar conosco no programa hoje. Gente, por uma dessas coincidências, e nada é coincidência, porque o professor Calvoso eu conheci quando eu tive a grata oportunidade de fazer um curso de especialização de saúde da mulher no climatério, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, que era coordenado pelo professor Aldrigue, né? Exatamente. E que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu digo que eu me tornei melhor profissional depois desse curso, porque ele ampliou, assim, a minha visão para o mundo feminino. Eu até brincava dizendo assim, gente, eu sou mulher, nunca me contaram essas coisas, e eu passei a contar para todas vocês. E o professor Caldoso era o braço direito na época do professor Aldrigue, então nós tínhamos assim bastante contato. E porque não foi uma das grandes coincidências, o professor Caldoso é ginecologista da minha cunhada Rose, olha que coisa, e também de muitas meninas da comunidade, até a Ana. Isso mesmo. Coincideu assim, não sabia, que mandou um abraço para a senhora professor Calvoso. Eu falei, traz ele aqui para o programa. Então, estávamos conversando, né? Até as meninas brincam em que dizem que o professor Calvoso é quase um diretor espiritual da Ana Paula, né, Aninha? Porque ela fala tanto nele. Mas, enfim. E nós sabemos que aí tem dentro desse universo um lado assim muito, como é que a gente diria, um nevrálgico, né? Sim. Falando do anticoncepcional. Sim, porque dentro daquilo que a igreja nos ensina, não é? Nós temos aí as nossas opções de vida casta, de viver e de esperar, de aguardar o momento certo e adequado para a pessoa ou para
enfim, para aquele que Deus vai colocar na nossa vida. E muitas vezes as pessoas, nossa, mas e vai tomar anticoncepcional? Como que faz? E entra em conflito. Por quê? Porque é um momento que você, nossa, mas a igreja não aprova. Não aprova diante da sua vida sexual ativa. Diante de um quadro clínico, que daí o Dr. Calvoso vai poder falar muito melhor do que eu, a igreja, ela é flexível, não é? É necessário, não tem outra forma, é a única opção. E aí nós vamos por eliminatórias, não é? Não existe uma outra opção além dessa, é a única que vai resolver, é um paliativo. E aí a gente vai conversando. Então precisa ter essa visão e essa disposição de viver essa flexibilidade diante da fé. Uma coisa é você fazer uso do medicamento para o bem da sua saúde, outra coisa é você fazer esse uso do medicamento por uma coisa que não seria ideal, segundo aquilo que diz a igreja. Então, e o senhor já teve a oportunidade de tratar pessoas da comunidade de outras missões, e justamente é o caso, não, precisa do medicamento e foi possível prescrever, né, professor? Com certeza. Houve um conflito inicial, justamente baseado nisso que a Ana Paula acabou de comentar, mas tem casos de endometriose, casos de ovário policístico com ciclos irregulares, que existem outros tratamentos? Existem, mas um prático, fácil, que encontra em qualquer farmácia é o contraceptivo e de baixo oral. Custo, baixo custo, sem dúvida, e que resolve de forma plena e mantém sob controle. Não vai tratar a causa, mas contorna a consequência. Perfeito. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. A Vanessa, daqui de São Paulo, tem 30 anos. Doutora Gisela, sou sua fã. Gostaria de agradecer sua generosidade e comprometimento com a saúde e o saudável. Sou recém-casada e eu, na minha família, minhas irmãs, é uma característica da família ter ovários policísticos, né? E aí ela quer saber o seguinte: vou ter dificuldade para engravidar? Como que a infertilidade está associada a essa síndrome? Todas as mulheres que têm ovário policísticos têm dificuldade para engravidar? Será que vou ser mãe? É o comentário que fizemos agora há pouco diante de outra dúvida. Precisa saber qual é a característica do ovário policístico dela em especial. Se ela tem ciclos irregulares, se ela tem ciclos longos, sem dúvida, aquela mulher que menstrua mensalmente, ela vai ter 12, 13 chances no ano de engravidar. São 12, 13 ovulações. Quem menstrua a cada 4 meses vai ter 4 chances apenas. Então, no caso dela específico, eu não tenho como responder, me falta esse dado. Então, é obrigatório que a portadora de ovário policístico tenha dificuldade em engravidar? Não, não são todas. Quer dizer que ela ovulando, sim, ela tem a chance. Não tem nada em volta disso que a prejudique, que a predispõe a uma impossibilidade de fertilização naquele momento. A irregularidade, sim. Só. É só a irregularidade. De resto, seja ovulação induzida. Entendi. Né? Não confundir com fertilização, etc. Sim. Não. É um medicamento que faz com que o ovário responda mais adequadamente aos estímulos hormonais e que passe a ovular com mais regularidade. Ela aumenta a chance de gravidez. Tá vendo, querida? Então, existe condição dela ser mãe? Com certeza. Com certeza. E aí é interessante porque justamente o anticoncepcional, que teria a vez de ser um contraceptivo, aquele vai favorecer, né, através de uma regularização, é isso, professor? Aí é uma regularização, mas obrigatoriamente contraceptiva. Ah, entendi. Tá? Para quem deseja engravidar, não pode tomar pílula, é óbvio, e aí sim, para quem tem o ciclo irregular, fazer uso de indutor da ovulação. Ah, tá, quer dizer que eu não usaria num primeiro momento o anticoncepcional para, digamos assim, controle, e depois, quer dizer, não dá. Não, se entendi. Há desejo de gravidez, entendi, e há ciclo irregular, induzir. Perfeito. Não há desejo de gravidez, pílula. Não tem jeito. Então, é isso que o professor está falando. Mais saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Viviane de Cruzeiro, aqui de São Paulo. Por que a mulher que tem essa síndrome produz mais testosterona do que o normal? Testosterona é o hormônio masculino por natureza. É o que predomina no homem, mas que a mulher também tem.
Tanto o ovário como a suprarrenal da mulher produzem testosterona. Acontece que a mulher portadora de ovário policístico tem um desvio na produção hormonal, em que ela tem uma produção maior de hormônio masculino. Por isso que ela tem a pilificação aumentada, a tendência à obesidade. Costuma-se dizer, talvez de uma forma um pouco grosseira, mas que reflete de alguma forma a realidade, né? A mulher portadora de ovário policístico, ela é mais androgenizada, ela é, entre aspas, por favor, masculinizada, porque ela tem mais hormônio masculino por natureza, pela característica da patologia. E professor, síndrome do ovário policístico e resistência à insulina? Andam de mãos dadas. Em decorrência de tudo isso, essas mulheres têm uma tendência a ter obesidade, principalmente a obesidade abdominal, que é tão maléfica, e pela própria característica do ovário policístico, a obesidade abdominal, que também por si só induz ao aumento do hormônio masculino e aumento de substâncias no organismo que vão fazer com que ela tenha mais dificuldade de trabalhar a glicose. Então, elas acabam desenvolvendo, para ficar mais fácil entender, é um diabetes paradoxal, porque ela tem insulina, só que ela não consegue agir. E a insulina em excesso, por não conseguir agir, tem uma série de consequências. É uma coisa, né? Vai se encaixando em tudo o que não deve. Que é importante, aumenta inclusive o risco do câncer da mama. Pois é. E não só isso, doença cardiovascular, né, professor? Sim, com certeza. Que aí... uma série de consequências. Nossa Senhora, e a gente lembrando, hipertensão, né? etc. Que é uma coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Mas reação em cadeia. Reação em cadeia, né? E só tocando uma resposta um pouco anterior, que fique claro, contraceptiva, a pílula não é o único tratamento para ovário policístico. Depende do grau, depende da variação individual de cada mulher. Então, gente, esclarecer, ir no seu ginecologista. Professor, o senhor tem algum e-mail de contato, alguma coisa? Se alguém precisar trocar uma dúvida, alguma coisa, pode dar, por favor. É letra R do meu nome, o sobrenome é Calvoso, CALVOSO, @globo.com. Olha, tem aqui a Rose do Taboão da Serra, que diz assim: minha filha de 15 anos menstrua desde os 12 com muita cólica. E a médica passou para ela um anticoncepcional. Será que isso está correto? É um dos tratamentos possíveis. Para cólica? Sim, para cólica. Ela reduz a cólica menstrual, ela é causada por um hormônio chamado prostaglandina, por curiosidade, e que a pílula faz com que haja uma menor produção, menor descamação do endométrio, da pelezinha que forma dentro do útero, que sai na menstruação. Então, com a pílula você tem uma redução de todos esses fatores, melhorando, em uma boa parte das vezes até desaparecendo as cólicas. Agora o senhor está falando, eu estou lembrando da parte nutricional. Então, se de repente a gente tem uma alimentação cujo ácido graxo não vá tanto para ácido araquidônico, que são os que vão, digamos assim, estar construindo essas prostaglandinas, será que a gente teria uma melhora? Eu, sinceramente, não tenho vivência nesse sentido. Pois é, estou aqui delirando na minha área, porque tudo eu trago para a área nutricional, né? Mas aí está um bom caso da gente parar para pensar, né? Claro. Mais saúde. 0 operadora 11 2039 1410. O telefone da América. A Clarice não diz de onde é, mas diz que tem 56 anos, teve 5 filhos, parto normal. Ai, coisa de antigamente que era tão saudável. Sabe que eu falo a importância do parto normal, né? Uma criança que nasce com contato assim com as bactérias da mãe, já se protegendo de tantas formas, depois através da amamentação. Ai, coisas boas, né? Bom, tenho 56 anos, peso 79 quilos, tenho 1,73 m, sou negra, tive 5 filhos de parto normal. Gostaria de saber se quando essas mulheres com ovário policístico chegam à menopausa, se os problemas desaparecem. Como eu disse agora há pouco, também a partir dos 40 anos há uma tendência à melhora do quadro como um todo. E sem dúvida, com a menopausa, o quadro todo desaparece. E aí a Priscila, lá de Gurupi, Tocantins, ela pergunta como é que se faz esse diagnóstico, e vai ser a nossa última participação, já estou sabendo que já estamos no fim do segundo bloco. O diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, ele pode ser feito a partir da primeira menstruação ou antes? Não, antes nunca.
tem que haver tem que estar instalados os ciclos hormonais, os ciclos menstruais, para se ter ideia, com o histórico, com o exame físico, com as características dessa jovem, se ela é portadora ou não, como suspeita, e depois exames laboratoriais e ultrassom para confirmar esses achados ou essa suspeita. Que grande programa hoje, professor. Gostei muito. Acho que deu para esclarecer tantas dúvidas. Geraria outro programa. Não tenha dúvida. Não se preocupe que o senhor vai sair daqui com alguma outra pauta. O que o senhor acha que também seria interessante nós estarmos abordando? É um universo tão lindo, né? Sem dúvida. Eu acho que o principal combate ao mal da modernidade, que é a obesidade. Eu não tenho a dúvida. Tem que bater nessa tecla o tempo todo. A diminuição do risco cardiovascular. A mulher se preocupa em demasia com o câncer da mama, mas ela não sabe que o que mata a mulher é o acidente vascular cerebral e é o infarto do miocárdio. Gente, vocês já ouviram esse discurso aqui com o Roque, né? Que fez até um livro, que aliás eu vou pedir depois para oferecer de presente para o senhor. Ele escreveu um livro chamado Um Coração de Mulher, para fazer toda aquela abordagem. Já faz tempo, depois que começou, porque já estava tão preocupado com esse aspecto do coração da mulher, que tem realmente anatomicamente umas diferenças e que o diagnóstico é feito diferente, então ele se preocupando, e é o que ele sempre batalha. Importante ir ao ginecologista normalmente, indiscutível, mas tem que procurar também o ginecologista e lembrar, gente, que a obesidade é mãe hospedeira de um monte de coisa. Por isso que tem o programa Mais Saúde, para tentar ajudar vocês nesse controle. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, é uma simpatia estar aqui, eu gosto muito, gosto de conversar do ponto de vista leigo para que as pessoas entendam. Acho que todos nós, de alguma forma, somos responsáveis pela multiplicação do conhecimento. Não tenha dúvida. Né? E levar para essas pessoas o conhecimento básico. Porque tem uma vida saudável. Porque o difícil é falar fácil, né? Sim. Falar difícil não é complicado. É verdade. Bom, o que eu sugiro a vocês, para a nossa próxima pauta para o professor Calvoso, que tal vocês mandarem e-mails aqui para o maissaude@cançãonova.com e manda para a Paula todas as perguntas nesse universo de ginecologia que nós estaremos trazendo novamente o professor Calvoso, que se disponibiliza com tanta generosidade. Obrigada, lembranças a todos, tá? Muito obrigado. Queridos e queridas, espero vocês no próximo programa. Lembrando, esse programa está disponível depois no YouTube. Revejam que vale a pena e divulguem, porque divulgando, você está divulgando saúde.